Meu nome é Stephanie Caroline, eu sou da turma 22C e o meu trabalho sobre doenças parasitárias é sobre malária e toxoplasmose. Recentemente, diversos surtos de toxoplasmose têm sido notificados em várias regiões do país, especialmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A malária não é diferente. Pelo contrário, é uma das doenças mais disseminadas no mundo inteiro, apresentando cerca de 500 milhões de casos por ano, 500 mil só no Brasil. Ter conhecimento sobre como são transmitidas, como identificá-las, conhecer seus sintomas, tratamentos e prevenções são essenciais para prevenir, tratar e evitar com que se alastrem e causem mais mortes. Por conseguinte, serão descritas tais informações sobre as doenças a fim de ter um melhor compreendimento, também aprendendo a relação entre a malária e a toxoplasmose, ajudando a combatê-las. Bom, a primeira doença que irei falar é sobre a malária. A malária, ela pode ser conhecida também por paludismo, febre palustre, impaludismo ou maleita. É uma doença extremamente perigosa, infecciosa, febril e pode chegar a casos extremamente graves. Ela é causada por 4 tipos de parasitas do gênero Plasmodium do filo Apicomplexa. São eles o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e Plasmodium vivax. Ela é transmitida pela picada de mosquitos infectados. Malária é uma doença muito antiga. Desde que se tem registro das primeiras escritas, já falavam da doença. O nome teve origem com as pessoas que falavam sobre o mau ar, um ar de pessoas doentes, uma região adoecida. Antigamente, achavam que tal região estava sendo punida pelos deuses, então ficou mal-ária, ou mau-ar, malária. A malária é uma doença tropical, comum nos lugares de clima quente, justamente por ser transmitida por meio da picada dos mosquitos, que se reproduzem com maior facilidade no calor. Quem descobriu o parasita foi Alphonse Laveran, um médico militar francês, em 1880, enquanto estava trabalhando na Argélia. Ele foi louvado com o Prêmio Nobel para este feito em 1907. O mosquito da malária é sempre fêmea e do gênero Anopheles, bastante comum nos momentos do amanhecer e do entardecer. Ele é responsável por perpetuar o ciclo da malária, transmitindo os protozoários para um hóspede humano, que poderá ser picado por um mosquito não infectado, que por sua vez se tornará um portador de malária para infectar outro indivíduo. É importante frisar que a malária não é transmitida de um humano para outro, quase sempre por meio de um vetor intermediário, que no caso é o mosquito. No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. 3 tipos dos parasitas que transmitem a doença estão ativos no Brasil e podem ser transmitidos para qualquer pessoa. Quais são os agentes causadores da malária? Como citado anteriormente, no Brasil há 3 tipos de espécie do Plasmodium que transmitem o vírus causador da malária. São eles, então, o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. O mais letal e agressivo é o Plasmodium falciparum, que se multiplica rapidamente na corrente sanguínea, destruindo de 2% a 25% do total de hemácias e provocando um quadro grave de anemia. Além disso, as hemácias parasitadas do Plasmodium falciparum sofrem alterações em sua estrutura, que os torna mais adesivos entre si e as paredes dos vasos sanguíneos, causando pequenos coágulos que podem gerar problemas como tromboses e embolias em diversos órgãos do corpo. Por isso, a malária por Plasmodium falciparum é considerada uma emergência médica e o seu tratamento deve ser iniciado nas primeiras 24 horas do início da febre. Já o Plasmodium vivax não atinge mais do que 1% das hemácias e é raramente mortal. No entanto, o seu tratamento pode ser mais complicado, já que o Plasmodium vivax se aloja por mais tempo no fígado, dificultando sua eliminação. Todavia, pode haver diminuição do número de plaquetas, o que poderia confundir essa infecção com outra doença bastante comum, como a dengue, que retarda então o diagnóstico. A doença, provocada pela espécie Plasmodium malariae, possui quadro clínico bem semelhante ao da malária causado pelo Plasmodium vivax. É possível que a pessoa infectada por esse parasita tenha recaídas ao longo do prazo, podendo desenvolver a doença novamente mais tarde. Transmissão. A principal forma de transmissão é por via vetorial, isto é,
O vetor é o mosquito Anopheles, e ao picar uma pessoa contaminada, ele se contamina. Portanto, quando vai picar outra, ele contamina a outra pessoa também. Outro meio de transmissão é por via congênita. Quando uma mulher está grávida e se contamina, ela transmite para o bebê. Há também a transmissão transfusional. Ocorre quando uma pessoa recebe uma transfusão de sangue e o sangue da pessoa que doou está infectado com a doença. E por último, a transmissão por transplante de órgãos. Ocorre quando a pessoa que doou o órgão estava com o protozoário e estava infectada com malária. Sintomas. Com o exemplo do mosquito Plasmodium falciparum, depois de infectado e incubado no corpo do indivíduo com o prazo de pelo menos uma semana, surge um caso de uma variedade de sintomas, como calafrios, febre alta, sudorese e dor de cabeça. A malária é conhecida muitas vezes como uma doença que tem uma febre com um cronograma, porque a febre vem exatamente no mesmo horário em certos dias. Isso acontece por causa do ciclo do mosquito. Também pode acontecer dor muscular, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios. Quando infectado por Plasmodium falciparum, também existe 10% de chance de se desenvolver o que se chama de malária cerebral, responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Na malária cerebral, além da febre, pode aparecer dor de cabeça, ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos, pode até mesmo causar um coma, desenvolver uma anemia e, caso a doença não seja tratada, pode vir a óbito. Da espécie Plasmodium vivax, os sintomas incluem mal-estar, calafrios, febre e inicialmente diarreia. Com o tempo, a febre apresenta um padrão de intervalos a cada 2 dias, seguida de suor intenso e prostração. O quadro clínico da infecção por Plasmodium malariae é bem semelhante, mas geralmente com uma febre mais baixa que se repete a cada 3 dias. Diagnóstico. Dependendo do lugar onde se está fazendo o diagnóstico, pode demorar um pouco, devido à falta de profissionais especializados fora da região que mais apresenta malária. No Brasil, por exemplo, ocorre 100 vezes mais óbitos nas áreas fora da região amazônica do que na região com a maior presença do vírus propriamente. Por isso, é essencial que as pessoas com suspeita de malária que morem fora da região endêmica procurem um serviço especializado no diagnóstico e tratamento da malária. A recomendação da OMS é que o diagnóstico dos pacientes com suspeita de malária se dê por meio de exames parasitológicos por microscópia ou testes rápidos de diagnósticos, Rapid Diagnostic Tests, RDTs. Tratamento. O tratamento da malária é feito com antimalárico e usado em até 24 horas após o início da febre. Ele é fundamental para prevenir as complicações. Se o teste de diagnóstico não estiver acessível nas primeiras 2 horas de atendimento, o tratamento com antimaláricos deve ser administrado com base no quadro clínico e epidemiológico do paciente. A OMS recomenda combinações terapêuticas à base de artemisinina, são as ACTs, para o tratamento da malária causado pelo parasita Plasmodium falciparum, no caso que é o mais grave. Prevenção. O Anopheles é um mosquito muito difícil de se combater. É um mosquito que vive na mata, todavia podemos tomar algumas atitudes que ajudaram muito para não haver uma proliferação maior do vírus, que pode ser o tratamento precoce. Quando a pessoa infectada é rapidamente isolada, diminui a chance de outro mosquito picar ela e se contaminar, o que causaria a infecção de outras pessoas. Exames. Fazer exames na população constantemente para ver se está com a doença ou não. Telas em portas e janelas. Bloqueie a entrada do mosquito no ambiente. Inseticidas para matar os mosquitos e afastá-los. Proteção individual. Usar repelentes e camisetas com manga comprida, evitando que o mosquito pique. Treinamento da saúde. Qualificar melhor os profissionais para identificar e tratar a doença. Estrutura. Diagnóstico. Ter hospitais com mais estruturas para fazer exames identificadores da doença. Educação ambiental. Educar a população e informar sobre a doença com maneiras de prevenir, identificar e tratar. A segunda doença que irei apresentar é a toxoplasmose. A toxoplasmose, também conhecida como doença do gato, é uma doença não contagiosa. Ela é parasitária e causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii.
Ela tem uma manifestação sistêmica que pode passar despercebida, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, e muitas vezes as pessoas não fazem o diagnóstico e ela passa como uma virose. Ela tem uma forma ocular, portanto, ela é gravíssima. Muitas pessoas já perderam a visão por causa dessa infecção, que atinge o fundo do olho, a retina, que é a área principal do olho. Conhecida como doença do gato porque esse protozoário é encontrado nas fezes dos gatos. O animal é o único hospedeiro em que o protozoário consegue completar o seu ciclo de vida. Com isso, pode contaminar a terra, o alimento, frutas e verduras no caso, pode infectar o porco por causa da sua comida que possui fezes de gatos e assim contaminando a carne que consumimos se ela for mal passada, entre outras formas de transmissão. Agentes causadores. Tem como agente infeccioso o Toxoplasma gondii. Ele é uma espécie de protozoário e ele é parasita intracelular obrigatório, da família Sarcocystidae, que infecta grande variedade de aves, mamíferos, inclusive o homem. Transmissão. A toxoplasmose pode ser transmitida de forma adquirida ou congênita, sobressaindo 3 formas de contágio: pela ingestão de carne crua ou uma cozida de animais parasitados contendo cistos teciduais, especialmente do porco, do boi e do carneiro, pela ingestão de ocistos contaminantes na água e alimentos provenientes do solo, lixo e de qualquer local onde os felinos, principalmente gatos, defecam, e por transmissão direta, afetando sobretudo as crianças pelo manuseio da terra e areia, em suas brincadeiras e pela transplacentária do protozoário, acontecendo quando as mulheres se infectam entre a concepção e o 6º mês de gestação. Sintomas. A maioria dos indivíduos adultos toleram o parasitismo, tornando a infecção primária frequentemente assintomática ou pouco sintomática. Portanto, a forma adquirida é geralmente benigna, com linfadenopatia localizada ou generalizada, às vezes febre. As manifestações graves incluem sinais cerebrais, pneumonite, comprometimento muscular generalizado e morte. A toxoplasmose congênita determina processo fetal agudo, subagudo ou crônico, com altas taxas de morbidade e mortalidade do feto. As lesões oculares e cerebrais são encontradas em alta proporção nos pacientes de toxoplasmose congênita. O diagnóstico depende de uma combinação entre a informação clínica e os dados laboratoriais. Frequentemente, são pesquisados os níveis de anticorpo para o Toxoplasma gondii e por imunodiagnóstico. Diagnóstico. O diagnóstico da toxoplasmose é geralmente sorológico, pelo encontro de IgM, embora outros testes podem ser úteis. O diagnóstico de toxoplasmose congênita durante a gestação é feito por uma reação em cadeia de polimerase no líquido amniótico. Tratamento. O tratamento é feito por meio do uso de antiparasitários. O tratamento da toxoplasmose é empregado na forma ocular, em pacientes imunodeprimidos, e na forma congênita. Na toxoplasmose ganglionar, apenas os casos mais sintomáticos são tratados. O tratamento é basicamente feito com sulfadiazina e pirimetanina. Prevenção. Como forma de prevenção e controle, podemos tomar algumas atitudes que podem ser: cozinhar bem os alimentos, sobretudo as carnes, ferver ou filtrar a água antes de ser ingerida, tratar adequadamente os gatos, devem comer alimentos secos, enlatados e fervidos, proteger os locais de recreação infantil contra o acesso dos felinos, lavar as mãos antes das refeições e evitar que as crianças brinquem na areia ou terra. Agora então, chegando ao fim, podemos levar em conta tudo o que foi mencionado e tirar a conclusão de que ambas as doenças são parasitárias, causadas por protozoários do fila complexa. Dependendo do caso de malária, se for o Plasmodium falciparum, pode chegar a ser mortal. Já a toxoplasmose é um pouco menos mortal, mas em casos mais graves pode causar sim uma perca de visão. Seus sintomas, eles são pouco semelhantes, os dois apresentam a febre, portanto a malária tem uma febre controlada devido ao ciclo do protozoário do gênero Plasmodium, e a toxoplasmose pode apresentar mais sintomas como dor muscular, dor de cabeça, dificuldade de visão, já a transmissão é totalmente diferente. A malária é transmitida pelo mosquito infectado e a toxoplasmose pelas fezes dos felinos, claro, os dois pelo protozoário. Então, dado o exposto, é essencial que pensemos em investir numa maior educação ambiental,
proteção individual, treinamento do setor de saúde e estrutura hospitalar, um treinamento dos nossos responsáveis relacionado a essas duas doenças.